Vamos lá, senhores. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar aqui como é que você vai fazer a sua revisão. Já te aviso logo de antemão e te peço, tá? Não deixe de assistir esse vídeo até o final, tá? Sem dúvida, de todos os nossos encontros aqui nesse canal, que serão inúmeros, tá? Nós vamos trabalhar todas as matérias aí que você precisa para ser aprovado no seu concurso público. Essa daqui, sem dúvida, é uma das mais importantes. Por quê? Porque aqui você vai aprender como você vai revisar o conteúdo que você já estudou. E isso aqui, senhores, é fundamental para a sua aprovação, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com vocês aqui, como eu vou trabalhar nesse encontro. Eu vou te explicar como funciona a revisão através do caderno de revisão. Vou te explicar como elaborar, tudo bonitinho. Mas antes de entrar no tema, né, do nosso encontro, eu preciso fazer algumas observações com vocês, tá? E essas observações, elas são fundamentais para que você possa preparar o seu estudo, né, se preparar para o concurso público de forma estratégica e que gere o resultado que nós buscamos, que é a sua aprovação. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir a área específica. Como assim, professor? Você viu aquela história do pato? O pato, ele nada, ele corre e ele voa. Mas ele nada mal, ele corre mal e ele voa mal. Ele não é bom em nada, tá? Porque o que isso tem a ver, tá, professor, com revisão para concurso público e etc. Senhores, você tem que definir qual a área, né? Não é o concurso específico, mas a área que você quer se preparar. Por quê? Nós temos concursos aqui, coloquei a título de exemplo, tá? Tem outras. Mas eu tenho aqui, ó, concursos para a área policial, eu tenho concursos para tribunais do Poder Judiciário, eu tenho concurso para Poder Legislativo, você quer ser servidor da Câmara dos Deputados, Senado Federal, quer fazer o concurso aí para alguma Assembleia Legislativa do seu estado, tá? E eu tenho concurso, por exemplo, para bancos. Se você for analisar os editais para carreiras policiais, nesse grupo aqui eu tenho, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outros, Polícia Penal, por exemplo. E se você pegar os editais, você vai notar que esse grupo aqui, carreiras policiais, os editais costumam ser bem parecidos, tá? Ah, professor, mas espera aí, o concurso do edital da Polícia Militar é bem diferente do concurso da Polícia Federal. Existem algumas matérias específicas, por exemplo, contabilidade cai aqui da Polícia Federal e não é cobrado para a Polícia Militar. Tudo bem, eu sei disso, mas se você parar para analisar, existe um núcleo que é semelhante, tá? Ele é idêntico, na verdade. Por exemplo, lei de crimes hediondos, você vai ter em qualquer edital para carreira policial. Lei de tortura, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, as leis extravagantes, todos esses editais, eles trabalham, né, com essas matérias específicas. Por que eu estou falando isso? Olha só que interessante. Acontece muito. O aluno, ele começa a estudar, se preparar para o concurso da Polícia Federal, que está previsto aí, saiu o edital daqui a 2 meses. Ótimo. Aí ele vai lá, faz o concurso, bate na trave, por exemplo. Chega perto, mas não é aprovado. Aí sai um edital, por exemplo, para Tribunal de Contas. Aí ele começa a estudar para esse edital do Tribunal de Contas. Aí ele vai notar que esse edital aqui é bem diferente do edital da Polícia Federal. Aí no meio do caminho ele tá cansado ali e fala, pô, não tô aprendendo tanto, tô tendo dificuldade. Aí ele começa a estudar para um concurso de um banco, né? Por exemplo, concurso aí para Caixa Econômica Federal, por exemplo. Quer ser agora empregado público. Beleza. Aí daqui a pouco ele vai lá e pula para outro concurso, nada a ver, Tribunal de Justiça. Meu amigo, você vai ficar 20 anos estudando desse jeito aqui e não vai passar em nada, tá? Então você precisa o quê? Focar. Deixa de ser pato. Então foca. Primeira coisa, onde eu quero chegar? Para você chegar em algum lugar, você precisa saber aonde você quer chegar. Então, definir. Quero fazer concurso para a área policial. Eu quero ser ou policial rodoviário federal, ou eu quero ser, por exemplo, um policial civil. Esses dois concursos aqui atendem às minhas expectativas. Perfeito, ótimo. Então nós vamos nos preparar para
carreiras policiais. Esquece banco, esquece Tribunal de Contas, que são editais diferentes. Ah, professor, mas eu quero fazer concurso para Tribunal de Contas. Não tem problema, então vamos focar para Tribunal de Contas. Mas aí você esquece área policial, certo? Aqui eu vou trabalhar com vocês de forma completa e você vai estar preparado para prestar qualquer concurso público. Nós vamos ter aula aqui de arquivologia, criminologia, matemática, legislação. Tudo, qualquer concurso público que você queira fazer, você consegue se preparar por esse canal. Agora, eu preciso que você estabeleça a sua área, aonde você quer chegar, porque aí a sua preparação vai ser em cima desses editais. Então, por exemplo, se você quer ser policial rodoviário federal, por que você vai estudar, por exemplo, deixa eu ver aqui, sei lá, criminologia. Criminologia não costuma cair, não ser cobrado para esse concurso específico. Entenderam? Então você não vai perder tempo. Então, senhores, primeira coisa, você precisa definir a sua área específica. Beleza. Definiu a sua área, vamos dar um exemplo. Carreiras policiais. Quero ser delegado, quero ser policial rodoviário federal, perfeito. Após você definir a sua área, nós vamos começar a nossa preparação. Aí você vai assistir o nosso conteúdo, tudo bonitinho, mas para isso você precisa o quê? Organizar o seu estudo de forma estratégica. E dentro dessa organização, você precisa organizar o seu material de estudo. É o seu material de estudo que vai te apresentar o conhecimento necessário que será cobrado na prova e que vai gerar sua aprovação. Só que o que acontece? Qual é o grande problema? Os alunos, eles não organizam o material. Ele simplesmente sai estudando, pega ali qualquer material. Eu já vi aluno comprando 4 livros de doutrina para estudar o mesmo tema. Meu amigo, você não vai sair do lugar. Você vai ficar 10, 20 anos estudando. Então, vamos organizar o material de que forma, professor? Primeira coisa, você vai pegar o edital do último concurso. Ah, professor, eu vou esperar o edital sair para eu começar a estudar? Claro que não. Tá? Você não começa a estudar depois que sai o edital, você começa a estudar antes do edital. Como é que eu vou estudar antes do edital se não tem edital, professor? Com base no último edital daquele certame. Então, se você está aí se preparando para o concurso da Polícia Federal, você vai iniciar o seu estudo estudando pelo último edital da Polícia Federal, tá? Porque quando lançar o edital, né, do concurso que você vai prestar, você vai notar que não mudou praticamente nada, e se mudou, mudou pouca coisa. Então você já vai ter estudado uma boa parte do edital, e quando o novo edital sair, você vai ver que crimes hediondos, que estava aqui, que você já estudou, tá lá. Lei de tortura, direito penal, processo penal, poder legislativo, executivo, judiciário, dentro de direito constitucional. Você vai ganhar tempo, tá? Então para com isso, tá? Acaba com essa ideia de que eu só vou começar a estudar quando sair edital. É absurdo. Eu trabalho com concurso público há muitos anos, tá? E você nota que grande parte dos cursinhos, quando não tem edital, os cursinhos ficam vazios. Aí, quando sai edital, lota a sala de aula. Aquelas pessoas que começam a estudar só depois do edital, elas têm uma grande chance de não serem aprovadas. Ah, pessoal, peraí, meu primo começou a estudar só depois que saiu o edital e foi aprovado. Tudo bem, só tem um problema. Provavelmente seu primo já estava estudando antes, tá? Ele já estava estudando antes, ele estava estudando direito, ele já tinha uma boa base de direito constitucional, uma boa base de direito administrativo, uma boa base de língua portuguesa. Aí, quando sai o edital, ele está meio que revisando. Não, se esse não é o seu caso, você tem que começar a estudar imediatamente, tá? Não vai esperar edital, beleza? Pare de ser imediatista. Então, beleza, pegou o edital do último certame, o que você vai fazer? Você vai imprimir esse edital, tá? Você vai imprimir esse edital, ou vai colocar no seu computador, bonitinho lá, e vai separar as matérias que são cobradas, tá? E aí, conforme você vai assistindo as minhas aulas aqui, as aulas dos outros professores, e vai finalizando aquele tema, você vai lá no seu edital e risca aquele tópico. Então deixa eu te mostrar aqui, ó, como é que você vai fazer. Olha só, lá vai ter, por exemplo, no seu edital vai estar lá, Direito Constitucional. Aí você vai ver, vai estar lá, tópico, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Direitos Fundamentais, Controle de Constitucionalidade, e assim sucessivamente, vários e vários tópicos.
Você terminou as aulas de Poder Legislativo? Já está aí previsto, já está aí no canal para você. Já está disponível 44, se não me engano, ou 43 aulas, tá? Completíssima, tá? Finalizou, você vem aqui e passa o marca-texto no tema. Aí você vai estudar para outro tema. Só que aí você vai aprender comigo a importância da revisão. Já já eu vou falar dela. Mas você precisa entender como é que funciona essa organização. Estudou Poder Legislativo, você vai Poder Executivo. Terminou Poder Executivo, você risca e vai Poder Judiciário. Tá? Só que no meio disso aqui, você vai separar um tempinho para revisar o conteúdo que você já estudou. Então, quando você for estudar Poder Executivo, vai ter um dia que você vai parar, não vai estudar Poder Executivo, e vai revisar o conteúdo de Poder Legislativo. Ah, professor, vou assistir as aulas todas de novo? Claro que não. É aí que entra o nosso encontro de hoje. Eu vou te explicar o caderno de revisão, que vai fazer você revisar, por exemplo, Poder Legislativo, que eu trabalho aqui em 44 aulas, você vai conseguir revisar esse conteúdo em 2 dias. 2 dias, tá? Mas com a técnica certa, com a estratégia correta que eu vou te ensinar nesse encontro de hoje, beleza? Ótimo. Então olha só. Aí você pegou o edital bonitinho, colocou lá no seu computador ou imprimiu, aí foi estudando, você foi riscando. O que acontece? Para você revisar, você precisa elaborar o seu material de revisão. E é isso que eu vou te ensinar hoje, tá? Eu vou te ensinar a elaborar esse material de revisão que vai servir especificamente para a sua revisão. A partir de agora, no momento da revisão, você já estudou Poder Legislativo, a partir de agora você só vai o quê? Você só vai rever aquele conteúdo com esse material de revisão. Você não vai assistir de novo as aulas, tá? Senão você não progride, tranquilo? Essa revisão ela tem que ser constante. Eu vou falar disso já já para você, tá? E você tem que fazer a resolução de questões, tá? Que são simulados que eu disponibilizo aqui para vocês de forma estratégica, tá? E o nosso simulado ele tem uma grande vantagem. Eu não saio pegando qualquer questão e coloco lá para você. Não, eu distribuo. Olha, Poder Legislativo é muito cobrado. A parte introdutória que fala sobre a Câmara dos Deputados, que é composta por deputados federais, com mandato de 4 anos, são eleitos pelo sistema proporcional. O Senado já é diferente, o sistema da eleição dos senadores é o sistema majoritário, a Câmara representa o povo, o Senado representa os estados e o DF. Essa parte introdutória cai bastante. Aí você vai notar, por exemplo, as competências, né, exclusivas do Congresso Nacional e as competências legislativas do Congresso Nacional, enfim, como eu sei os tópicos que são cobrados em prova, o meu simulado, quando ele é elaborado por mim, eu pego e distribuo as questões. Eu coloco questões aqui que tratam desse tema, que tratam desse tema, que tratam desse tema, que tratam todos os temas aqui. Então, quando você for revisar, você vai estar estudando todo o conteúdo comigo. Só que você não vai precisar assistir as aulas de novo, né? Pegar aqui todo aquele material enorme. Você vai focar exatamente no simulado que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Que eu vou aplicando aqui para vocês. Agora, lógico, você só vai fazer o simulado depois que você assistir as aulas. O aluno ele tem a mania de querer pular etapas. Nós temos hoje uma geração que é muito complicada, que ela quer o quê? Ela quer resultado rápido sem muito esforço. Isso não funciona, tá? Isso não funciona. Lamento te informar. Ah, professor, mas o professor ali falou que eu tenho como buscar um atalho, ele tem como me ajudar. Sim, o que vai acontecer? Já viu quando você não conhece um caminho, que inventa de cortar caminho e você se depara numa rua sem saída? E você tem que voltar tudo aquilo que você percorreu e fazer o caminho que você conhece? O que você fez aqui? Perdeu tempo. Foi isso só que você fez. Você perdeu tempo. Tentou inventar algo novo e voltou e teve que voltar todo o caminho que você tinha trilhado para começar tudo de novo. É isso que acontece com quem tenta buscar atalhos, tá? Você tem que se preparar de forma correta. Assista as aulas, bonitinho, vai aprendendo, vai anotando tudo certinho. Teve dúvida, procura, manda lá nos comentários. A gente tira as dúvidas, tá? Aí, após finalizar as aulas, aí sim você faz o simulado, mas professor, eu errei algumas questões. Normal, faz parte, você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, errou aquelas questões, você vai corrigir e vai verificar o porquê que você errou. Aí você não erra mais se você fizer a revisão seguindo a técnica que eu vou explicar já já pra você. Beleza? Ótimo. Beleza, professor. Agora vem cá. Como é que funciona esse material de revisão que é o foco da nossa
aula de hoje. Como é que eu vou elaborar essa revisão? Para eu te explicar isso, eu só preciso te mostrar um detalhe. Como funciona a sua memória. A sua memória de curto e a sua memória de longo prazo. Ah, pessoal, agora eu tenho que entender sobre memória? Tem! Deixa eu te falar, um piloto de Fórmula 1, ele tem que conhecer de carro, tem que conhecer de mecânica. Ah, mas ele não é mecânico? Sim, ele não é mecânico, mas ele tem que conhecer o básico ali, pelo menos da mecânica do carro, para saber até onde o carro pode ir, até onde ele pode agir, o que funciona e o que não funciona. Você, concurseiro, é a mesma coisa. Você precisa entender uma coisa bem simples, tá? Que eu vou te explicar aqui rapidamente, como funciona o seu cérebro e como ele armazena as informações que você joga para ele. Nós temos dois tipos de memória, tá? Eu vou falar aqui de forma bem simples, tá? Não vou entrar em técnica aqui, né? Para você não se confundir. Mas funciona da seguinte forma. Nós temos dois tipos de memória. Você tem a memória de curto prazo e você tem a memória de longo prazo. O que é a memória de curto prazo? É aquela informação que você joga no seu cérebro e o seu cérebro ele fica ali, ó, com aquela informação durante 1, 2, 3 dias. Aí o que o seu cérebro faz? Olha como o seu cérebro é poderoso e inteligente. O seu cérebro ele faz o seguinte, aquela informação está ali já há 3 dias. Você não falou mais sobre aquele tema, você não pensou mais sobre aquilo que ele armazenou. O que seu cérebro faz? Ele limpa. Ele limpa. Ele entende o seguinte, se você leu sobre aquele tema hoje e nos próximos 15 dias você não fala mais nada, nem pensa naquele tema, seu cérebro entende que aquilo não é importante para você, só foi importante naquele momento. Ele deleta isso da sua memória. Essa é a memória de curto prazo. Qual é o problema da revisão? É isso aqui. O aluno não revisa, ele assiste a aula, entende o conteúdo, ele não revisa, quando chega na prova ele não lembra. Por quê? O cérebro deletou a informação. Porque faltou o quê? Revisão. Agora olha como funciona a memória de longo prazo. E é essa que nós buscamos. A memória de longo prazo é diferente. O seu cérebro, você jogou aquela informação nele. Aí daqui a 3 dias, você pensou, você fez questões, você assistiu a aula novamente sobre aquele mesmo tema. Opa, você está repetindo aquela informação no cérebro? Está. Você está repetindo a informação no cérebro. Automaticamente, seu cérebro ele acende um alerta e pensa assim, olha, esse cara está falando disso de novo. Há 3 dias atrás ele tinha falado disso, ele estava falando disso. Então, significa que isso é importante para ele. Vou armazenar essa informação porque lá na frente ele pode precisar. Acabou, filho. Você jogou o conteúdo na sua memória de longo prazo, você não esquece mais aquele conteúdo. Só que isso só acontece com a repetição. E a revisão nada mais é do que repetir a informação que você aprendeu lá atrás. Você entendeu por que a revisão ela é fundamental para a sua aprovação? Sem revisão não tem aprovação. A verdade é essa. Eu tenho certeza que você já assistiu uma aula que você entendeu o conteúdo perfeitamente, chegou lá no dia da prova, um mês depois, você esqueceu. Fala, cara, não lembro. É alguma coisa sobre isso aqui, tal. Não consigo lembrar com detalhes o que eu estudei naquela época. Por quê? Você não revisou, seu cérebro não entendeu que deveria jogar aquela informação na sua memória de longo prazo, ficou na de curto prazo e ele deletou. E você errou a questão na prova. Então a revisão ela é importante por isso. Agora, nós vamos aprender como elaborar o material de revisão. E eu tenho uma notícia muito boa para você. Eu vou facilitar a sua vida, tá? Eu faço simulado com você, por exemplo, nós finalizamos Poder Legislativo e Executivo, dentro de Direito Constitucional. Já está disponível para você aí no canal o nosso simulado, né? 57 questões trabalhando tudo que é importante, tudo que pode cair na sua prova sobre Poder Legislativo e Poder Executivo. Aí você fez o simulado e errou algumas questões. Primeira coisa que você fez, errou algumas questões, você vai corrigir essas questões. Tá? Por que eu errei essa questão? Porque isso aqui não é da forma que eu pensei, era daquela forma assim, certo? Agora presta atenção. Esse caderno de revisão, você pode fazer no seu computador, pode fazer manualmente, não tem problema, tá? Tanto faz, desde que fique de forma organizada, tá? E que facilite você ler isso novamente ali na frente, logo após, tá? Quando você for fazer as revisões. Eu fiz aqui para vocês, com base no último simulado,
5 questões, só a título de exemplo, tá? Só para te mostrar como funciona. Então, no nosso simulado, que nós fizemos de Poder Legislativo e Poder Executivo, a primeira questão falou lá, ó, no que se refere ao processo legislativo e às comissões parlamentares de inquérito, CPI, julguem o item a seguir. Pode ser criada a CPI para elucidar, né, investigar ali, elucidar fatos determinados de interesse público, mas não para apurar fatos que já sejam objeto de investigação criminal do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, né, o inquérito policial. Aí, lá no simulado, você fez lá, colocou a resposta que você acha que está correta e eu corrigi. Eu corrigi e falei para você e te expliquei. Assista a aula da correção do simulado. Lá na aula, na correção do simulado, perdão, eu falei que essa questão aqui ela está errada. Agora, por que ela está errada? Por quê? Aí eu te expliquei, ó. Realmente a CPI ela serve para elucidar, para investigar fatos determinados, isso aqui está certo, e tem que ser de interesse público. Ótimo, tranquilo. O que está errado aqui? Mas não para apurar fatos que já sejam objeto de investigação pelo Ministério Público ou pela polícia. Errado, tá? Nada impede que uma CPI seja instaurada, uma comissão parlamentar de inquérito, onde eu tenho uma investigação feita por parlamentares, né? Nada impede que uma CPI seja instaurada e ocorra essa investigação, mesmo que eu já tenha uma investigação correndo, sendo feita pela Polícia Judiciária, né, Polícia Civil, Polícia Federal, ou pelo próprio Ministério Público. Então eu posso ter uma CPI, mesmo já tendo uma investigação em andamento na polícia? Posso, não tem problema nenhum. Agora vem cá, isso aqui não é o foco, isso aqui eu já expliquei na correção do simulado. Olha como você vai preparar o seu material de revisão. Questão 1 está aqui? Olha o que eu coloco aqui, ó. Resposta. Essa alternativa está errada. E aí eu faço o quê? Eu escrevo com as minhas palavras, tá? O porquê. Olha o que eu fiz. A questão apresenta, de forma correta, 2 exigências constitucionais acerca do objeto de investigação de uma CPI. Quais sejam? Realmente, os fatos têm que ser determinados, fatos específicos, e que eles sejam de interesse público. Até aqui tudo bem. Ocorre que o erro da questão está onde? Na parte final, onde o examinador afirma que a CPI ela não poderá apurar fatos que já estejam sendo investigados pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. Assim, por se tratar de mera investigação, não há nenhum impedimento legal que venha a vedar, que venha a proibir que espécies de investigações de naturezas diferentes, como aquela feita pela polícia, aquela feita pelo Ministério Público, aquela feita por uma CPI, aquela feita por um detetive particular, possam ser realizadas concomitantemente. Então posso ter sim, sem problema, investigações sendo feitas de forma paralela, CPI de um lado, MP do outro, sobre o mesmo fato. Você notou aqui que eu acabei de escrever o porquê que essa questão está errada? O problema é que os alunos fazem o simulado, marca lá, o gabarito é errado. Pronto. Não. Quando você for revisar, você tem que saber o porquê que está errado. Aí, quando você faz isso de forma organizada, no seu caderno lá bonitinho, colocando a questão, colocando o gabarito e o porquê que ela está certa, porquê que ela está errada, né? Com embasamento, tudo bonitinho. Quando você for revisar, você não vai precisar assistir a aula todinha sobre CPI. Você vai lá na questão, lê a questão, lê aqui, lembrei, realmente está errado, por quê? Porque essa parte aqui não está de acordo com o entendimento jurisprudencial, com a lei, etc. Essa parte aqui está. Você acabou de revisar em 20 segundos, 30 segundos, que você leu aquilo que você já tinha feito, um conteúdo que você demoraria 40 minutos assistindo a aula. E aí, isso você vai fazer com o quê? Com todas. Olha essa questão aqui, ó. Próxima questão do simulado. Eu peguei as 5 primeiras só para te mostrar como funciona, como você vai fazer. Sobre o Poder Legislativo, é correto afirmar aqui, então ele quer acerta. Primeira alternativa. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, podendo determinar a quebra de sigilo bancário e a prisão preventiva do investigado. Essa questão está errada. Por que está errada? Basta você colocar isso no seu caderno de revisão? Não, você tem que explicar aonde está o erro e o que está certo aqui. Olha o que eu coloquei. A CPI realmente possui poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Não é autoridade policial. Até aqui estaria certo. Porém, existem alguns atos que somente podem ser praticados por juízes, magistrados. Isso aí eu chamo de quê? Cláusulas de reserva de jurisdição. Tá?
Só juiz pode praticar esse ato, né? Tais como, exemplo, decretação de prisão preventiva e decretação de prisão temporária também. Prisão, quem decreta é juiz. Então olha que interessante, por que essa questão está errada? Porque apesar da comissão parlamentar de inquérito ter, né, poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, ela não pode determinar a prisão preventiva, porque isso aqui só pode ser realizado por juiz, magistrado. Você entendeu? Você entendeu que aqui você vai ler e detalhe. A questão aqui ela é A, B, C, D e E. Você vai colocar o erro e o acerto de cada uma, da letra A, da letra B. Olha a letra B. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Opa, essa está certa. Realmente o Poder Legislativo, né, segundo a Constituição, ele é exercido pelo Congresso Nacional, pelo menos do âmbito da União, né? E o Congresso ele é composto por duas casas, sistema bicameral, Câmara e Senado. Você não vai precisar assistir aquela aula toda de novo, onde eu expliquei isso aqui, certo? Aí eu coloquei certa, né? E aí eu coloco o quê? O embasamento legal. Por que é importante você colocar o embasamento legal? Ou seja, o artigo, o dispositivo da lei, que trata sobre aquele tema, comprovando que aquela questão está certa ou está errada. Porque 70% das questões de prova de concurso são... eu tenho a cobrança ali de letra da lei, tá? Funciona mais ou menos assim, ó. 70% é letra de lei, 20% em média é jurisprudência e só 10% é doutrina. Ah, professor, então, sou espertão, vou estudar só letra de lei. Não faça isso. Por quê? Porque tem questões que cobram jurisprudência, tem questões que cobram doutrina. E se você for surpreendido por uma questão que está cobrando doutrina, provavelmente estudando a letra da lei você erra. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Vou te dar um exemplo. Olha só. Se você olhar o dispositivo constitucional, que fala sobre imunidade formal conferida a deputados sob a prisão, vai falar mais ou menos o seguinte. Os deputados, senadores, parlamentares, eles não podem ser presos, salvo flagrante delito por crime inafiançável. Ótimo. Se você ler só o dispositivo constitucional falando isso, você erra a questão. Por quê? Quando eu falo que não pode ser presos, a doutrina deixa bem claro que não pode ser presos, mas essa prisão aqui, que está sendo referida na imunidade formal para parlamentares, não é qualquer tipo de prisão. São as prisões cautelares. Prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante. Então, quando eu falo que deputado não pode ser preso, eu estou falando só de prisão cautelar. Quem fala isso não é a letra da lei, é a doutrina e a jurisprudência. Entendeu por que seu estudo tem que ser completo? Eu apresento a aula para vocês aqui completa, com doutrina, jurisprudência e letra de lei. Então você só precisa assistir as minhas aulas, tá? E anotar bonitinho, tá? Tudo que tá ali tem importância, tá ok? Beleza? Para de buscar atalho. Aí eu coloquei aqui, ó, por que a questão está certa? Ela está de acordo com o artigo 44 da Constituição. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara e do Senado. Perfeito. Aí eu coloco aqui a C. Ah, já achei a certa, posso pular. Não, seu caderno de revisão tem que tratar de todas as questões do simulado, porque eu coloquei as questões de forma estratégica, tá? Trabalhando temas diferentes para que você, com esse simulado e com esse caderno de revisão que eu estou te ensinando a elaborar, você vai conseguir revisar todo o conteúdo em 1, 2, 3, no máximo 3 dias. Tranquilo? Vamos lá. C. Os membros da Câmara dos Deputados são eleitos de acordo com o sistema majoritário para o mandato de 8 anos? Errado. Essa questão está errada. Aí você coloca com as suas palavras, tá? Por quê? Aí eu coloquei aqui, ó. Os membros da Câmara dos Deputados, que são os deputados federais, eles são eleitos de acordo com o sistema proporcional, não é o sistema majoritário. Quem é eleito com o sistema majoritário é o Senado Federal, os membros do Senado. Para mandato, deputados de 4 anos, não de 8. Quem é eleito para mandato de 8 anos são os senadores. O que a questão fez aqui? Ela misturou as características da Câmara com as características do Senado. Entenderam? Coloquei com as minhas palavras, aí eu venho e coloco o dispositivo. Note o que dispõe o artigo 45. Aí aqui eu tenho o dispositivo correto. Olha lá o que a Constituição fala. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo eleitos pelo sistema majoritário? Não. Proporcional. Está aqui o erro da questão. Em cada estado, território no DF. A cada estado e o Distrito Federal elegerão o quê?
senadores com mandato de 8 anos. Então quem tem mandato de 8 anos é senador, não é deputado. Você entendeu que aqui você está explicando por que está certo e por que está errado? Coloquei aqui a D, ó, mesma coisa, errada. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo se em flagrante de crime afiançável. Olha o cuidado. Estaria tudo certo. Só que é flagrante delito de crime inafiançável. Aí eu coloco explicando, ó. Realmente, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso, deputados e senadores, não poderão ser presos. Mas eu estou falando de prisão cautelar. Olha a doutrina aqui, ó. Prisão cautelar. Porém, há uma exceção. Qual a exceção? Se o parlamentar se encontrar em flagrante delito de crime inafiançável. Não é crime afiançável. Aí eu coloco aqui, ó. Isso está previsto no artigo 53, inciso 2º da Constituição Federal. Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Beleza? E assim você vai fazer com todas as questões, tá? Aqui eu coloquei a título de exemplo, só para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, questão 3 aqui do nosso simulado. Coloquei uma por uma, tá? Eu vou, nesse primeiro simulado, eu vou elaborar esse caderno para você, tá? Mas é importante que você elabore o seu caderno de revisão. Por quê? Porque a elaboração desse caderno de revisão já é uma forma de revisão. Quando você... Ah, pessoal, mas eu vou perder muito tempo. Deixa eu te falar um segredo. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Isso aqui é muito importante. Você não vai perder tempo. Por quê? Olha só. Você vai ficar aqui, por exemplo... vamos imaginar que você separe no seu dia meia horinha para você elaborar, porque isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, 5 questões. Você vai pegar lá no simulado, por exemplo, o último simulado que nós aplicamos, direito constitucional, poder legislativo e executivo, foram 57 questões. Se você tiver tempo de fazer as 57 de uma vez, ótimo, vai demorar um pouquinho de tempo, não tem problema. Mas você ganha esse tempo lá na frente, eu vou te provar agora. Mas se você não tiver tempo de elaborar 57 questões aqui, o que você faz? Faça 5 por dia. Você para meia horinha, faz 5. Aí no outro dia, faz mais 5. Você termina rapidinho isso aqui, antes de eu aplicar o próximo simulado. O que acontece? Você vai demorar aqui, vamos imaginar, que você ficou ali focado para elaborar o seu caderno com as 57 questões. Pode ser que alguns demoram menos, outros demoram mais, mas pode ser que demore aqui, por exemplo, 4 dias. Pô, professor, perdi 4 dias de conteúdo só elaborando esse caderno de revisão. Deixa eu te provar como é que isso vale a pena. Quando você estiver estudando lá Poder Executivo, depois finalizou o Poder Executivo, você ir estudar Poder Judiciário, né? Outros temas de direito constitucional, vai ter um dia que você vai ter que revisar o Poder Legislativo. Senão o seu cérebro acha que não é importante, ele apaga aquela informação. Só que aí a sua revisão não vai ser com base nas 44 aulas de Poder Legislativo e 10 de Poder Executivo. Você vai pegar aquele caderno e vai revisar só ele. Lá estão as informações que você precisa para sua prova. Correto? E eu vou te falar com toda sinceridade. Com esse caderno feito, você consegue revisar todo o Poder Legislativo, todo o Poder Executivo em 2 dias. 2 dias você consegue revisar. Revisou lá nos 2 dias, você vai lá e continua estudando. Aí daqui a pouco vai ter outro simulado. Simulado de direito constitucional, só que agora Poder Judiciário e controle de constitucionalidade. Ótimo. Só que aí você fez lá o seu caderninho de revisão daquele tema, né? Deu sequência. Vai chegar um momento que você vai estar no seu caderno de revisão todo o conteúdo de direito constitucional. Estou dando exemplo de direito constitucional, isso serve para qualquer matéria. Todo o conteúdo. Aí o que você vai fazer? Você vai estudar, por exemplo, direito administrativo. Quando você estiver estudando direito administrativo, você vai pegar ali 2, 3 dias e vai conseguir revisar todo o seu caderno de revisão. Olha, pessoal, todo o caderno de revisão, você consegue. Por quê? Quanto mais você revisar, mais rápido fica a revisão. Você bate o olho na questão, senhores, você bate o olho na questão e você já lembra, tá? Você já lembra. Olha aqui, ó. Olha lá, exemplo. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, eu estou revisando aqui com você rapidinho. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão chamados ao exercício da presidência quem? Sucessivamente, na ordem.
presidente da Câmara, certo, em primeiro lugar. Se esse não puder, presidente do Senado, segundo, certo. E se esse também não puder, último caso, presidente do STF. Certinho, isso aqui tá certo, é essa linha sucessória mesmo. Cuidado, você vai lembrar, aí você vai lembrar, ó, que essa substituição ela é temporária. Por quê? Eles só vão assumir a presidência enquanto ocorrer eleições. Se forem nos 2 primeiros anos, eleições diretas. O povo vai lá e vota de novo, escolhe outro presidente. Se for nos 2 últimos anos do mandato do presidente e do vice, eleições indiretas. O Poder Legislativo vai escolher o novo presidente, o Congresso Nacional escolhe o novo presidente. Não é isso? Só que aí a vacância tem que ser do presidente e do vice. Você notou que eu acabei de falar para você o que eu demorei para explicar lá na aula em 20 minutos? Eu expliquei para você em 2 minutos o que eu demorei 20 para te explicar na aula. A revisão, ela é assim. Ela faz com que você lembre o conteúdo que você já estudou de forma rápida. Você perde um pouquinho de tempo. Na verdade, você não perde, né? Você gasta um pouquinho de tempo elaborando o material, mas esse material organizado, bem elaborado, vai fazer você ganhar muito mais tempo lá na frente, no momento da revisão. Você entendeu por que eu falei logo no começo do nosso encontro que a organização do seu material de estudo é importante? Isso aqui faz com que você estabeleça uma estratégia correta que vá sim gerar a sua aprovação. Se você estudar de forma bagunçada, sem estratégia, meu amigo, vou te falar, você vai ter problema. Você vai ter muita dificuldade lá na frente. Porque você vai se deparar com a situação e falar, caramba, não lembro mais de Poder Legislativo. Vou assistir as 44 aulas de novo. É, meu amigo, você vai ficar 20 anos estudando para concurso. Beleza? Com isso, senhores, eu finalizo esse bloco, tá? Mostrei para vocês, fiquem tranquilos que esse primeiro simulado eu vou dar de presente para vocês, tá? Eu mesmo vou elaborar esse caderno de revisão sobre esse tema, tá? Sobre as 57 questões, peço alguns dias só para poder fazer isso, porque eu tenho que elaborar as aulas para vocês. E vou entregar, vai estar disponível no canal do YouTube para vocês. O simulado, a correção do simulado e o caderno de revisão. Basta você imprimir, tá? Bonitinho. Ah, professor, mas eu mesmo quero fazer. Não tem problema. Ótimo. É até melhor, tá? Mas a partir daqui você vai fazer o seu caderno de revisão com base na técnica que eu te ensinei, tá ok? Beleza, senhores? Faça isso, tá? Vai dar certo, você vai conseguir. Essa é a melhor forma de revisar. E aí, tem que fazer questões? Você já vai estar fazendo questões com simulados. Eu estou facilitando a sua preparação. Eu estou apresentando o conteúdo para você, tá? Eu estou apresentando o conteúdo para você. Além do conteúdo, eu aplico o simulado para você. Corrijo o simulado te mostrando por que está certo e por que está errado, para você verificar os seus erros e corrigi-los, tá? E ainda estou te ajudando com o caderno de revisão. Agora é só, tá tudo mastigado, é só você engolir, tá? Mas eu preciso que você tenha foco, você tenha organização e faça exatamente o que eu estou te falando, tá? Acredita no que eu estou te dizendo, tá? Eu já provei inúmeros, tá? Alunos, tá? Então eu sei qual é o caminho correto. Pare de buscar atalho. Pare com aquela história. Ah, professor, o professor falou para mim na internet aí que estudar por questões é muito melhor. Estudar por questão é muito bom no aspecto de revisão. Como é que eu não consigo entender como é que o aluno ele tá cara de pau de querer fazer questões de um tema que ele não estudou. Não adianta. Você não vai saber. Ah, mas aí eu desculpo, tá certo que tá errado aqui, pronto. Não. Domine o tema. Dominou o tema? Aí você vai para as questões. Errei. Normal errar. Corrige o que você errou. Faz o caderno de revisão e a partir de agora só o caderno de revisão sobre aquele tema. Você vai assistir a aula do novo tema que você não estudou ainda. E aí você consegue se preparando e ao mesmo tempo revisando. Tranquilo, senhores? Fica aí as minhas ponderações aqui, tá? Faça isso aqui que vai dar tudo certo. Eu desejo para você bons estudos. Foque, acredite, você vai conseguir, tá? Não deixa de estar aí. Se você estiver assistindo nossas aulas aqui pelo canal do YouTube, não deixe de curtir, de comentar, tá? Os comentários são muito importantes. Manda um abraço aí pro Roger, lá de aluno nosso, tá? De Ribeirão Preto.
Eu entrei em contato com ele, não conheço pessoalmente, entrei em contato com ele por quê? Porque eu vi que ele comenta praticamente todos os nossos vídeos. Isso mostra que ele está assistindo as aulas, que ele está participando, e eu fico muito feliz com isso, cara. Esse é o meu pagamento, tá? É isso que me motiva a continuar com esse projeto, trazendo aí o melhor conteúdo, melhor aula possível, mais completa, aprofundada, com a didática bem bacana, para você conseguir alcançar o seu sonho, tá ok? Não deixe de comentar e eu vou respondendo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu prometo que eu olho todas as aulas, eu olho os comentários, se tem alguma dúvida, alguma coisa, curto lá os comentários e eu respondo, tá? Se tem alguma pergunta, faço algumas observações. Então eu vejo todos os comentários, eu peço que você participe. Isso é muito importante para mim, tá? Não só para saber se vocês estão entendendo o conteúdo, se vocês estão conseguindo progredir na preparação, mas também é confortante saber que tem gente assistindo, tem gente interessada, tem gente aprendendo e evoluindo com o nosso trabalho, tá ok? Esse é o melhor pagamento, é só isso que eu peço para vocês. O resto pode deixar comigo, que eu vou cuidar da sua preparação, você vai ser aprovado e vai realizar o seu sonho. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.